Olá, tudo bem com você? O JR Trade de hoje recebe a Clap.me, empresa especializada em desenvolver conteúdos digitais. Em lives, por exemplo, eles são especialistas, já fizeram mais de 8.000. Para a gente entender mais sobre esse universo tão fascinante e criativo, a gente vai conversar com Felipe Calil, CEO da Clap.me. Felipe, obrigado por participar aqui da nossa entrevista. Boa, obrigado, André, pelo convite, a todo o pessoal aqui da Record também. Antes do nosso bate-papo, eu lembro que todas as quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, você encontra um novo episódio do JR Trade nas plataformas digitais da Record e também na versão podcast no seu tocador favorito. Felipe, o que é a Clap.me? Explica pra gente. A Clap.me é um veículo digital, já nasceu nesse universo digital, né, pegando a transformação justamente do analógico para o digital. E é um veículo, como talvez todos os veículos deveriam ser, em constante transformação, né, em constante rotatividade, assim, digamos, em termos de entregas e soluções. E a gente, hoje, atualmente, a gente opera sendo um hub de conteúdos que a gente produz tanto de dentro para fora, quanto também de fora para dentro, prestando serviço para grandes marcas. O que é que está por trás do nome Clap.me? Eu ficava me questionando que nome eu daria para minha empresa, né? Então eu ficava batendo na minha cabeça, assim, no trânsito, no dia a dia, na academia, muito que nome representaria exatamente o conceito que a gente queria empregar dentro da empresa, que era ser um universo de todos que merecessem aplausos de alguma forma, que a gente pudesse evidenciar todo mundo que merecesse aplauso. E aí foi surgindo ali a fonética de clap, 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 clap alguma coisa. E aí até que aí a gente testou, meus sócios na época comigo, me aplauda. A gente falou, por que não então em inglês e soa legal e já fica universal, né? Clap.me, me aplauda. Na prática, como é que é o trabalho que vocês fazem? Hoje, basicamente, a gente tem duas vias de trabalho, né, de operação. Uma delas é prestar serviço para grandes marcas e agências. Então, a gente opera desenvolvendo soluções de conteúdo audiovisual para as principais marcas, né, de varejo, consumo e para as agências que atendem essas marcas. Assim como também alguns conteúdos mais corporativos também para indústrias, talvez não tanto para um consumidor final, mas indústria pesada, B2B, né? E a gente também, já faz um tempo que opera desenvolvendo os próprios conteúdos originais, e a gente distribui esses conteúdos em multiplataformas, e muitas vezes também em parceria com outros veículos, mas, em resumo, projetos de conteúdo próximos a um formato de podcast ou de outros formatos semelhantes, assim. Como é que vocês começaram no universo das lives? Eu sou cria de televisão, né? Comecei a minha carreira como jornalista. Trabalhamos juntos até, né? Trabalhamos juntos aqui, assim. 10 anos e mais alguns trocados para trás, assim. E eu vivi dentro da televisão muito dessa transformação, né? Da era analógica para a era digital. Eu vivi dentro da televisão a troca das fitas, das betas para as XDCAMs e toda essa transformação. E, paralelamente, eu vi, né, o mercado digital também na transformação do streaming. Então, na época, eu já tinha alguns amigos que eram crias de agências, publicitários, e a gente discutia muito, né, como é que seria esse desenvolvimento do streaming. Então, desde os primórdios da Clap.me, antes dela efetivamente existir, quando eu ainda trabalhava, né, numa emissora, eu já estudava esse mercado e para onde ele possivelmente iria nos anos seguintes. E aí a gente entendeu que havia uma lacuna no mercado, porque pouquíssimas empresas faziam lives naquela época, e essas poucas empresas faziam a um custo muito elevado. Uma live de internet. Uma live de internet. Na época a gente nem usava o termo live, né? Na pandemia que esse termo, digamos que se popularizou, mas na época a gente falava transmissão ao vivo, ou live streaming, né? Que seria o nome, digamos, oficial da solução. Precisava de toda uma estrutura para isso? Era muito mais complexo antigamente? Não entrando muito numa seara técnica, mas basicamente o que você precisa fazer uma live é uma solução de internet, uma solução de encoder, né, que é o sistema para transformar aquele vídeo em um sistema transmissível, né, e, obviamente, uma solução de áudio e vídeo para captar som e imagem, né. Então, na época, a gente começou fazendo live com webcam, assim, as primeiras transmissões da empresa, elas eram, assim, bem simples mesmo, usando os sistemas de videoconferência, né, que a gente usa até hoje. Que não tinham a mesma qualidade dos celulares de hoje. Smartphone ainda era uma coisa muito incipiente, assim, né? Eu comecei a Clap.me ainda sem ter um smartphone, por exemplo. Pouco tempo depois que eu fui ter meu primeiro smartphone. Então, a gente começou a empresa fazendo transmissões com webcam, porque a gente entendia que mais importante do que a qualidade técnica, né, ser Full HD, ser 4K nem existia na época ainda, nem na televisão,
era realmente a mensagem, o conteúdo que a gente transmitiria. Então, meio que, né, usando uma analogia rápida aqui de reflexão, o que vale mais, né? Um gol de um jogador anônimo ou um gol do Pelé, o milésimo gol do Pelé, em preto e branco, tudo granulado, né? Então, nem sempre a qualidade é o que gera valor, assim. Às vezes, o conteúdo é o que, de fato, gera valor. Então, a gente sempre acreditou muito nessa essência e a gente entendeu que, na época, o que dava para fazer era com webcam. Só que a gente se especializou tanto, André, em fazer com webcam, né? Porque, na época, quem fazia totalmente na contramão, com uma estrutura extremamente robusta e, consequentemente, cara, ainda mais na época que tudo era mais caro, internet, encoders, né, e tudo mais. A gente começou a fazer transmissões que as pessoas não acreditavam que a gente estava fazendo transmissão com webcam, porque a gente fazia corte, então tinha corte de câmeras com webcam, e ninguém acreditava que aquilo era webcam. E aí, nisso, a gente, aos poucos, foi se capacitando e se remunerando também, né? Tendo ali os primeiros clientes. E aí, a gente começou aí realmente a fazer uma brincadeira de gente grande. E esse mercado explodiu durante a pandemia, né? Foi, assim, eu brinco que a gente viveu, né, assim, e com toda a consciência que, obviamente, a gente tem, assim, dentro de uma catástrofe global, que foi a pandemia, a gente viveu uma contramão, né? E acho que, indiscutivelmente, a gente viveu e a gente sabe o privilégio que isso foi. Num primeiro momento, né, a gente se assustou como qualquer outra empresa, porque todos os projetos que a gente tinha vendido ali para serem entregues a partir de março de 2020 caíram do dia para a noite, né? E aí a gente tomou aquele baque. E aí, no mês seguinte, ali, quando a gente já estava todo mundo há umas 3 ou 4 semanas em lockdown, começou a vir uma demanda reativa, né? Uma demanda de mercado mesmo atrás da gente, que a gente nem imaginava que tantas pessoas e tantas empresas já nos conheciam e já nos reconheciam como uma referência em soluções de live. E aí a gente viveu, assim, digamos, até o final de 2022, uma contramão de privilégio, mas de muita consciência Foi aí também. que a empresa escalonou? Foi. A gente chegou na pandemia a ter mais de 100 transmissões por semana. E dentre os nossos clientes, os principais bancos e empresas do setor financeiro, os principais varejistas de mercado, seja de moda, seja de eletrodoméstico, empresas de tecnologia. A gente, né, uma responsabilidade, inclusive, com a informação, porque a gente começou a fazer transmissões de assuntos extremamente sigilosos. Então, também, na época, estava surgindo muito desse questionamento das leis mesmo da informação, né, LGPD, na internet. Então, a gente teve que estudar muito também desse universo, que é a responsabilidade para com a informação diante do desafio que a gente tinha, por exemplo, de todo dia de manhã transmitir um comunicado do presidente do principal banco da América Latina para um board de, sei lá, 100 líderes da empresa, assim, né? Responsabilidade enorme, né? Enorme, assim. Então, até por uma questão de conflito, como a gente, obviamente, não tinha acordo de exclusividade com ninguém do mercado, assim como o cliente, a gente tinha que desenvolver dentro do nosso espaço, da nossa sede, núcleos totalmente apartados que esse aqui atenderia o cliente X e esse o concorrente do cliente X, assim, como parte da responsabilidade com a informação também. Agora, Felipe, hoje em dia todo mundo faz live, né? Popularizou demais, assim. Qual que é o segredo para fazer uma live que tenha engajamento, uma live de sucesso? A live como tecnologia, ela virou commodity, né? Então, quem não sabia aprendeu a fazer e se viu diante da necessidade de aprender a fazer. Para muitas empresas que já atuavam no mercado audiovisual, a live durante a pandemia se tornou a única ou uma das poucas alternativas de negócio, né? Durante, enfim, quem fazia casamento sem casamento foi a fazer live, né? E por aí vai. Acho que isso, obviamente, traz, né, um benefício mercadológico, que é, antes da pandemia eu tinha que provar para as pessoas que a live tinha valor. Depois da pandemia eu não precisei mais provar isso para ninguém. Ao mesmo tempo vem a concorrência, né? A ponto, inclusive, disso se tornar um commodity. A gente sabia que, assim, você nunca vai fazer algo que ninguém algum dia vai fazer também. A gente sabia disso, assim, né? Então, Faz parte do mercado, né? e se você está num mercado que está aquecido e está latente, está crescente, claro que você vai ter concorrente, não vai ser um, não vai ser dois, vão ser 100, vão ser milhares. Se você tem sucesso, os outros correm atrás também, né? É isso. Então, a gente, acho que criou as nossas premissas de negócio, a gente aprendeu a dizer não, e isso foi muito doloroso, porque a gente aprendeu errando. A gente tentou, né, a hora que o mercado começa a aquecer e naturalmente os preços começam a ficar mais voláteis, né? A pessoa vira para você, o cliente fala, pô, André, mas orcei com uma outra empresa que cobra metade do que você cobra. Num primeiro momento, qual que é o seu ímpeto, né? Eu cubro.
No segundo, a gente falou, não, o barato... Recusa o trabalho. Aprender a dizer não é importante para a gente se manter dentro do lugar onde a gente... Infelizmente, a gente vai poder ter todos os clientes. Faz parte do jogo, né? E acho que esse foi um salto de amadurecimento para a gente, que não só fez a empresa crescer e se desenvolver também em outras linhas de negócio, porque a gente falou, beleza, então, se a live flopou, né, como dizem na internet, a gente precisa buscar também outros territórios, de repente, outros mercados. Mas, ao mesmo tempo, acho que, em termos de maturidade de business, foi uma experiência interessante também para a gente. Mas conta pra gente, qual que é o segredo de uma live de sucesso? O conteúdo. Eu acho que a gente já fez mais de 8.000 lives, como você comentou. Algumas extremamente planejadas e roteirizadas e outras extremamente autênticas e legítimas. E acho que muito do sucesso de um conteúdo que você espere que, de repente, aquele conteúdo viralize ou, enfim, algo próximo a isso, acho que a autenticidade, a legitimidade é fundamental. Vocês agora estão buscando outros caminhos também, com videocast, podcast, como é que é isso daí? Na verdade, acabou sendo até um avanço, né? Ou melhor, assim, uma abertura do nosso leque, assim, uma expansão de oportunidades, porque a gente já fazia podcasts, né, transmitidos ao vivo no final do dia, né? Como, por exemplo, essa nossa conversa que está acontecendo aqui agora. A gente faz isso desde o primeiro dia da empresa, né? Uma empresa aí com mais de 10 anos de mercado. As pessoas só não entendiam ainda podcast / videocast, né? Agora tem os dois termos aí usados no mercado, como realmente um formato e, consequentemente, um formato tão aquecido que também se tornou indústria, né? Também agora as pessoas já se referem a podcast e a videocast não só mais como formato, mas como mercado. Virou um mercado por si só, assim. Então, a gente veio acompanhando desde lá de trás e aí a hora que a gente entendeu que ser a empresa das lives, que no começo da pandemia nos colocou numa condição de privilégio, né, frente ao mercado, naquela reta final da pandemia, ser a empresa das lives não significava muita coisa. Então a gente falou, acho que a gente precisa mostrar para o mercado que a gente não é só a empresa das lives, né, que agora todas, na verdade, também são. Então a gente começou a mudar um pouquinho o nosso discurso e cada vez mais adentrar nesse formato que, de novo, se tornou um mercado mais do que um formato de podcasts e videocasts. E é um formato que já se popularizou também. Qual que é o próximo formato? O que vem por aí, Felipe? Acho que essa é a pergunta de 1 milhão ou talvez de 1 bilhão de dólares que todo mundo gostaria de saber. Eu acho que, mais do que o formato, a gente tem que olhar, André, sempre quando a gente olha para o futuro, para comportamentos, tendências de comportamento, né? E esse é um aprendizado que eu trago, assim, em cima dos milhões de erros que eu já cometi nesse processo árduo e desafiador que é empreender, assim. Porque quando a gente começou a Clap.me, só para trazer como referência, e alguém me perguntava assim, mas alguém está fazendo isso que vocês fazem? Na época, com a minha ainda falta de experiência, né, e a ignorância mesmo de mercado, eu dizia orgulhosamente, ninguém ainda faz isso. Como se isso fosse realmente uma vantagem. Na verdade, isso era um indicador do tipo, peraí, talvez você esteja indo para um lugar perigoso. Pode ser que realmente haja um pote de ouro escondido atrás desse arco-íris, mas pode ser que não, né, que tem ali uma pegadinha e só você está indo atrás disso. Então, acho que quando eu olho para o futuro, né, e acho que agora com a maturidade que empreende há mais de 10 anos, eu tento olhar muito mais para tendências, assim. O que eu acho que o videocast, o podcast tem provado para a gente é que cada vez mais o consumo da internet vai ser em vídeo, né, e áudio-vídeo, né, esse consumo misturado entre vídeo e áudio, que nem sempre as pessoas estão assistindo, muitas vezes as pessoas estão só ouvindo enquanto dirigem, enquanto lavam uma louça, enquanto se deslocam ou enquanto fazem outras atividades. E acho que um pouco daquela crença que se teve durante muito tempo de que a internet era um território só de gente jovens ou que as pessoas só consumiam coisas muito curtas na internet, né? Porque existe também outros mercados agora, né, na internet de vídeos curtos e tudo mais. Eu acho que cada vez mais as pessoas elas vão se atentar a conteúdos mais longos e cada vez produções melhores. Para diferentes públicos. Para diferentes públicos. E quando você pega um recorte de quem consome, por exemplo, podcast hoje no Brasil, a gente já está falando de uma comunidade mais ou menos de 50 milhões de pessoas, segundo até um dado recente. Quase um quarto da população. Quase um quarto da população, né? Um dado da Nielsen aí recente. E desses 50, mais da metade desses 50 milhões de ouvintes, né, e consumidores de podcasts, mais da metade está entre 25 e 35 anos. Então, a geração Z, Y, né, que são as gerações que, na verdade, conduzem todo o mercado de consumo e todas as marcas, de alguma forma, estão olhando para, obviamente, como principal foco para esse
consumidor, que tem um poder aquisitivo, que está trabalhando, que está se desenvolvendo, crescendo, a gente tem aí acho que um insight interessante para o futuro. Então, acho que o próximo formato vai ser cada vez mais, de alguma forma, tudo a gente dizer que é podcast. Exemplo, começar a ter um monte de reality show dentro da internet. Já existe isso, mas ninguém também dá atenção para isso. Hoje, quem faz um reality show, por exemplo, dentro do YouTube, pouca expressividade tem com isso. Mas eu não duvido que daqui 2 anos, alguém faça um reality show dentro do YouTube, num canal que ninguém até outro dia dava bola, e esse reality ser tão grande quanto a Fazenda, por exemplo, que tem aqui na Record, ou qualquer outro reality grande de TV aberta. Agora, você mencionou que hoje o conteúdo digital ele é consumido por públicos de diferentes faixas etárias. Mas quem produz o conteúdo digital normalmente é uma geração mais jovem? São os meninos de 18, 20, 22 anos? Eu diria até menos, André, assim, é assustador quando você olha assim para Eu tenho 45, para ele já sou tiozinho, né? A gente já somos cringe para essa galera, assim. Mas existe muito, acho que, da questão da natividade, né? Então, a criançada que hoje está ali na pré-adolescência ou no começo da adolescência, entre seus 12 até 18 anos, eles são muito nativos em internet, né? Eu tive que estudar jornalismo, assim como você, para aprender edição. E eles aprendem, né? Pelo menos o lado técnico, para eles é muito intuitivo e nativo. Hoje você edita com celular e tudo mais. Então, é a gente, na verdade, que está correndo atrás para entender realmente como nos tornarmos nativos dentro desse universo que para eles é tão óbvio, assim, né? A não linearidade das coisas, né? A gente ainda é de uma geração que assistia a TV de forma linear, que consumia jornal de uma forma linear. Então, eu acho que daqui 10 anos, o menino que tem 12 já vai ter seus 22 e ele já vai estar na geração ali começando, né, o recém-formado, de repente, da faculdade, que começa a ter o seu próprio dinheiro, a sua independência financeira. De 10 anos, esse menino já não vai ser mais um garoto, vai ser um adulto e com poder aquisitivo e com acesso a informações que a gente nem imagina e produzindo provavelmente conteúdo. Acho que todo mundo virou produtor de conteúdo, né? Nesses últimos 5 anos, principalmente. O médico virou um produtor de conteúdo, o dentista virou um produtor de conteúdo, o nutricionista, o filósofo... Tem que estar na rede, né? Virou, assim, premissa do seu trabalho, né? No final, o médico ele é 50% médico, 50% influenciador digital, né? Agora, a sua equipe, como é que ela é formada? Tem jornalistas, publicitários, ou é mais essa garotada mesmo que nem faculdade fez e que tem de tudo de tecnologia? A gente tenta mesclar bastante, assim, tanto questões de faixa etária e bagagens, né? Então, pessoas que já estão no mercado há bastante tempo. Então, a gente tem colaboradores que já tiveram aí um histórico de mais de 20 anos de TV e de veículos e de agências e tudo mais. E também muito dessa juventude que oxigena, que faz a gente sair da zona de conforto, do comodismo, daqueles vícios, né, de padrões e comportamentos. Para a gente, acho que a premissa, André, para uma contratação e para trabalhar com a gente é ser pessoas que realmente acreditam no nosso sonho, para onde a gente está indo, no nosso negócio. A gente viu que quem está ali só por estar não sobrevive, e principalmente pessoas que conseguem operar dentro dos nossos 3 valores, que são ser ágil, ser criativo e ser acolhedor. Então, a gente já percebeu que pessoas muito tempestivas, às vezes muito intensas, geralmente elas tendem a não se dar tão bem na Klepmi, porque a gente é uma empresa mais de acolher cliente, de falar com o cliente, de acolher talentos, né? E muitas vezes muito mais ouvir do que falar. Então, a gente tenta realmente, assim, ter um pouquinho de tudo. Tem bastante gente que não fez faculdade e edita melhor do que aquele que fez, por exemplo. Mas acho que a essência para a gente ela é mais importante. Acho que esse fit cultural com a gente é o mais importante. Em que situação você já se surpreendeu com algum colaborador dessa nova geração? Assim? Qual tipo de cena mais chamou a atenção? Tem um menino que trabalha com a gente, assim, eu vou até citar ele aqui, ele chama Matheus Santos, né? E é um menino, agora ele já não é tão menino, agora ele já está com acho que 21 ou 22 anos. Mas ele começou a trabalhar com a gente assim com 18. E ele foi o primeiro menino que eu vi gravando e editando tudo de celular. Ele não precisa nem de um computador para abrir um programa, um software de edição, ele faz tudo de celular. Hoje já tem vários que fazem... Rápido. Não é nem mais filmmaker, né, que é o termo em inglês talvez para a profissão, agora já é storymaker, por causa dos stories, né, das redes sociais. Ele veio trabalhar com a gente para uma função que até então não existia, que era essa de storymaker. Então a gente ia fazer um evento, uma cobertura para um cliente e ele entregava vídeos em tempo real. E aí, da mesma maneira que em
2012, 13, quando a gente começou, as pessoas não acreditavam que aquele conteúdo que a gente estava entregando em live estava sendo feito com webcam. Sim. Quando a gente mostrava o vídeo que o Matheus tinha acabado de fazer em tempo real, durante o evento, as pessoas falavam, mas ele fez como? Isso aqui eu não vi o cara nem com câmera. Não, com o celular dele. Que ele quietinho aqui no canto, gravando com o celular, assim, muito domínio de domínios, assim, de técnicas, né, de captação. Ele sabe os nomes todos, assim, né? Nativo de internet, fuceiro, que sempre gostou de estudar isso. E talentoso. Tem um talento artístico nato ali pra coisa. Você citou aí essa situação. Eu lembro que em outubro do ano passado a gente foi para o Congo fazer uma série de reportagens para o Jornal da Record. A gente levou uma FX6, que é uma câmera de documentário e tal, e levamos um telefone celular de última geração para ajudar na captação. E na edição quase não tinha diferença assim da qualidade da imagem. Assim. Então, o que você vê assim? Daqui a pouco o celular ele vai se tornar cada vez mais essa ferramenta, vai substituir mais os equipamentos, cada vez mais? Talvez a gente continue tendo aí uma estrutura, digamos, profissional para mercados mais profissionais, justamente, né, que usam o audiovisual como produto, como essência, né, como matéria-prima da entrega, como uma TV, como a Clepme, mas muito nesse movimento em que, de alguma forma, todo mundo está virando influenciador, né, seja o médico, seja o nutricionista, seja o professor de academia, a própria professora da escola, e também nesses nossos hábitos de consumo, que cada vez mais a gente quer ver as coisas, né? Manda um vídeo do teu filho, né? Eu acabei de ser pai, tô com o bebê em casa, minha mãe, minha sogra, todos os dias pedem, né? Manda um vídeo, manda uma foto. E cada vez mais as pessoas também desenvolvendo essa habilidade, eu não duvido que vão existir aí contextos, né, de empresas que talvez ainda nem existam e que elas vão ser simples, como um celular ali, vão desenvolver conteúdos e cada vez mais provando que, a mesma analogia que eu usei do Pelé, né, de que o conteúdo que está por trás da estrutura talvez tenha mais valor. Felipe, você obteve sucesso com conteúdo digital. Que conselho você dá para quem está começando nessa área agora? Faça simples e faça rápido, assim, acho que tem um estudo, assim, até de um investidor serial nos Estados Unidos, que ele fez ali um cruzamento ali de vários negócios que nos últimos anos deram certo e vários que não deram certo. E ele conseguiu achar um ponto de conexão entre todos que deram certo, que era o timing, o tempo de desenvolvimento das coisas. Então, eu acho que tem muita gente por aí que tem boas ideias, André, e essas pessoas elas guardam ou elas mesmas colocam empecilhos para que aquela ideia se torne simplesmente uma ideia de gaveta, uma ideia de papel. Por outro lado, tem pessoas que começam a fazer algo extremamente simples. Tem aí os meninos do Flow, do Podpah, por exemplo, para provar, né? Sem estrutura, sem conhecimento de causa, sem histórico, sem privilégios. Sem pretensão, né? Sem pretensão, mas com ímpeto e vontade de fazer acontecer assim. E os meninos revolucionaram, né? Tanto do Podpah quanto do Flow. Esse mercado que hoje a gente também está inserido. E é, assim, realmente inspirador o que eles fizeram e que eles continuam fazendo. E eu acho que é um pouquinho disso, assim, é também as pessoas entenderem que tudo tem seu tempo, né? Não é você criar um negócio amanhã e achar que você vai virar um novo Flow, um novo Podpah. De 100, talvez um vai virar, ou talvez de 1000, de 1 milhão, vai saber, né? A estatística, qual que vai ser no futuro. Mas com certeza tudo começa em querer fazer de um jeito simples e rápido. Além de, talvez, vai incrementando um terceiro ingrediente de forma verdadeira. Obrigado, Felipe, pelo bate-papo. Foi uma alegria conversar com você. André, obrigado. Foi muito bom te reencontrar aqui, visitar a Record e agradeço mais uma vez todo mundo aqui da emissora. O JR Trade fica por aqui. A gente lembra que sempre tem um episódio novo todas as quartas-feiras a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record ou na versão podcast no seu tocador preferido. Obrigado a você que nos acompanha.